Moche, enche, louco, moboia, é moia. Olá, é benção. Falar sobre comportamentos de zeladores, né? Mãe de santo, pai de santo e filhos de santo, no que tange a abuso de poderes, que muita gente hoje, a gente vê muita reclamação, lê muitas reclamações e indignações, sobretudo nas redes sociais, né? De pessoas que abominam, né, agressões de zeladores e zeladoras, que não admitem, que tem que chamar a polícia. Eu acho que sim, eu acho que eu sou totalmente contra a violência, né? Olha, foram raríssimas vezes que eu bati nos meus filhos, eu tenho 5 filhos, então foram raras as vezes que eu bati, né? Agressão, violência, já bati sim, que aprontou demais, então não me segurei, mas nada de espancar, de fazer coisas assim também absurdas. Uma palmada, às vezes, a gente perde a cabeça e dá mesmo. Quem tem filho sabe disso. Não vamos ser aqui demagogo, ao ponto de falar que, né, que não e tal. Mas eu sou contra a violência. Até com os filhos biológicos, filho de santo, então, isso... não concebo isso, não acho isso, não acho certo isso, não acho legal. Mas, então, eu acho que assim, o que é violência, o que é abuso de poder, o que é se aproveitar de um status, de uma posição dentro do santo, dentro do candomblé, né, de zelador, de sacerdote, de sacerdotisa, e abusar e explorar filhos de santo. Eu acho que tudo é questão de olhar e analisar cada caso. Existem pais de santos e mães de santos que abusam? Sim, principalmente pais de santo. Muitos abusam, perdem a mão, extrapolam demais. E aí, filhos de santo aí que sofrem na mão de pessoas que, sinceramente, é lamentável até dizer que são sacerdotes de orixá e de qualquer outra religião, né? Mas assim, vamos voltar no tempo. Com o passar dos anos, não vou dizer que isso não aconteça hoje, acontece sim, né? Acontece ainda. Mas lá atrás, 40, 50, 60 anos atrás ou mais, muitos pais e mães de santo, até esse termo, né, de pai, de criar, né, de mãe, de criar, né, de abrigar, de adotar, de acolher, tem um sentido até bem amplo, mais amplo do que só propriamente dito ser o iniciador ou a iniciadora da pessoa. Era muito comum as casas de santo, né, os sacerdotes, as orixás, babalorixás, acolherem e abrigarem e adotarem a pessoa como um todo, na vida inteira. Pessoas que moravam no axé, né? Às vezes pessoas muito jovens que não tinham para onde ir, ou a família, quando sabia que ia para candomblé, abandonavam, expulsavam de casa. Tinha muitos casos assim. Ou pessoas que realmente não tinham mesmo condições nenhuma e iam morar na roça, iam morar no terreiro de candomblé. E lógico, iam participar de uma família, né? Iam ser da família, já eram ali membros da família, vamos chamar assim. E aí trabalhavam, tinham suas tarefas, tinham seus cuidados. Muitos zeladores e zeladoras eram super doces, mas tem um momento em que a coisa precisa, né, ter pulso firme, precisa ter liderança, né, que senão também a coisa descamba, a gente sabe como funciona. E nessas, às vezes, acontecia de rolar umas palmadas, né? Porque também tem gente que apronta muito. Então a vara de goiabeira, a vara de marmelo naquela época comia solto, mas não só em terreiro, na nossa vida mesmo. Tomava umas lambadas aí, uma chinelada forte, entendeu?
Mas era muito nesse sentido de educação. Se é certo, se é errado, pedagogicamente falando, etc., filosoficamente falando, psicologicamente falando, não vamos entrar nesse mérito, mas é fato que era assim. Era assim que funcionava, né? Então aí, o pai de santo bate, a mãe de santo bate. Então assim, é claro que sempre houve, em um lugar ou outro, gente que faz aquilo que não deve fazer, tá? Até os dias de hoje. Mas, em via de regra, era muito isso, né? Então, também era muito, não era assim, uma coisa que se via muito, entendeu? Era alguém que realmente, sabe, aprontava pra caramba na roça e, às vezes, rolava uma chinelada mesmo, entendeu? Por quê? Porque a pessoa estava, o zelador, né? O iniciador, a iniciadora daquela pessoa, né? Estava no lugar de pai e mãe, né? Estava no lugar de pai e mãe, abrigando, dando educação, dando alimentação, criando aquela pessoa, entendeu? E até isso que acontece de vez em quando hoje, porque uma casa de axé, uma casa de santo, ela abriga, né? É um lugar acolhedor, é uma casa, um espaço acolhedor. Além de ser um espaço de resistência, né? Ele é um espaço acolhedor, que acolhe a pessoa, que abriga e que educa, não só na religião, não só na religiosidade da pessoa, mas também para a vida, entendeu? Então, é claro que numa família, vamos dizer assim, num EBE, existem os momentos que são momentos mais ásperos, mais ríspidos, porque existem problemas, existem momentos que sim, se chamar a atenção. Tem gente que não admite ser chamada a atenção hoje. Eu não admito ser chamado a atenção, eu não sei. Então, assim, depende, né? Será que você não fez nada para que merecesse ser chamado a atenção? É claro que ser chamado a atenção existe, tem que ter respeito. Respeito sempre tem que existir. Até entre pai e filho, mãe e filha, e filhos e pai, etc. A base tem que ser o respeito, né? Faltou com respeito, a coisa realmente sai um pouco da proposta. Entendeu? Então vira realmente uma bagunça que não é legal. Então respeito de, se for precisar chamar atenção, se chama atenção, aponta-se o que foi o ocorrido, o problema, né, que não é para ser feito. É claro que às vezes isso é muito lindo falar aqui, no momento de calma, no momento que a gente não está tenso, que na hora de um episódio, de um momento verídico, real ali, né, a temperatura ela pode aumentar, estão ali tensos, e aí às vezes pode acontecer de palavras mais duras, mais fortes, falar um tom de voz mais alto. Isso acontece, né? Não é para acontecer, mas acontece, porque dependendo do momento, dependendo do que foi feito, do que foi do que ocorreu, mas sempre deve-se ter o controle do respeito. Essa coisa de pancadaria, de xingamentos e palavrões, de humilhações, sabe, de fazer a pessoa ser humilhada na frente dos outros, isso aí é uma coisa que ficou no passado, né? A gente compreende que o passado, as pessoas não tinham muita informação, não eram muito lapidadas, entendeu? Então acaba fazendo coisas porque era o modelo de educação da época. O modelo de educação da época, ele foi muito corrigido, entendeu? Então não acho legal esse tipo de coisa hoje, né? Até porque as pessoas não aturam mais hoje. Antigamente o filho de santo precisava do pai de santo, ou não precisava de alguma maneira ele precisava. E ele tinha aquilo como pai e mãe mesmo, e que era aquilo como um pai e mãe. Eu não posso mudar de mãe e mudar de pai. São meus pais, né? Então eu não ter como mudar, mesmo gostando ou não gostando. E hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa tem uma outra visão desse sentido. Mas ainda assim, mesmo que independente da pessoa sair da casa ou não, é preciso entender que o equilíbrio ele deve funcionar, né, em qualquer sociedade, e dentro de um terreiro também. Então esse comportamento de agressões, de bater,
mesmo quando o filho de santo está errado, quando a pessoa da casa está errada. É preciso o quê? O bom equilíbrio, o bom senso, né? O bom exemplo, chamar atenção, conversar, falar, sabe? Sem que outras pessoas fiquem sabendo. Em muitos casos não precisa ninguém ficar sabendo. Conversa com a pessoa direto. Postura da pessoa é isso. Essa postura de liderança, né? daquela comunidade. Isso é um pensamento que eu tenho. Eu sei que na prática, na vida real, no dia a dia, no cotidiano, as coisas às vezes não são fáceis, entendeu? Mas zelador e zeladora são dotados de equilíbrio. São gente, são pessoas, né, como qualquer outra, é claro, são errantes também, mas precisam ter equilíbrio, porque senão, se qualquer coisinha, você meter a mão no outro, bater, jogar uma panela, um negócio, vira realmente uma bagunça, uma casa que um desgoverno terrível, né? Além do que também as pessoas não são obrigadas a ir para um lugar para serem maltratadas, né? E tratadas com rispidez e violência. Então é importante respeito humano, independentemente da idade biológica e religiosa, né? Não importa. E claro, o respeito tem que ser mútuo. O filho de santo tem que respeitar zelador e zeladora, né? As pessoas precisam de respeito. Todo mundo da casa, ou ganha, quer, o respeito tem que funcionar. Então, se o líder dá o exemplo, os outros precisam seguir, porque é onde também o meu direito termina, onde começa o seu direito. Então, esse ponto de vista de que não se aceita isso, não se aceita aquilo, eu acho que tudo isso depende muito da situação. Que tipo de bronca que você levou? O seu zelador, sua zeladora te chamou num canto, ou alguma outra pessoa e te deu uma bronca porque você estava errada, mas que tipo, né? Como é que foi que aconteceu isso, entendeu? Então observar até onde vai os limites da pessoa, né? Os limites, em primeiro lugar, da educação, em segundo lugar, do respeito. Muito importante dentro de uma sociedade de terreiro, dentro de um ebé, independentemente de se é grande, se é pequeno, se tem 20 pessoas ou 2.000, né? O que eu tenho para complementar nisso é o quê? Que antigamente nós tínhamos um comportamento e um padrão educacional, um padrão de criação, um padrão de educar uma pessoa de um jeito, né? Onde até a agressão física mesmo, a chinelada, uma paulada, uma varada de marmelo, uma cintada, a coisa funcionava assim na brutalidade. E às vezes o zelador e a zeladora, no lugar de pai, vamos dizer assim, até de criação mesmo, né, acabava cometendo essas coisas. E eram casos isolados, isso não acontecia assim também com tanta... Acontecia, mas não era assim. Então, e absurdos também sempre aconteceram, né, no passado e agora, e vai acontecer no futuro. Mas é importante que hoje nós temos um outro padrão de educação, nós temos um outro parâmetro, nós temos um outro formato de lidar com as pessoas, que no meu ponto de vista melhorou. Eu acho que não precisa você agredir ninguém. Então errou. Se chegar um caso extremo de um erro absurdo, né, ou assim, uma coisa realmente que chega a ser criminosa, aí o caso realmente é em outras instâncias, né, com a justiça e etc, entendeu? Mas tentar resolver dentro da casa de santo, pai de santo, mãe de santo, não pode ficar fazendo fofoca, não pode ficar mandando recado na internet, mandando indiretas. Isso não é postura de pai, não é postura mesmo de pai e mãe de santo. Ficar conversando com os irmãos de santo, fazendo picuinhas e frutífero, tem que ser direto, vai lá e conversa com a pessoa, né? E é isso aí, entendeu? A bênção, até breve. Olha, picó, oba mi, taueche, uie.
Oya biko ọba mi taweshe eni adaba ọba mi taweshe ọba kọkẹwọ. Uye uye oya biko ọba mi taweshe.